Olá, da presidente Michele Ramalho. Michele, depois do jogo de hoje, a presidente hoje visitando o Sertão também, na Paraíba, não só capital como Campina Grande, mas a federação acompanhando de tudo que está acontecendo hoje no futebol paraibano, depois desse retorno dessa pandemia aqui em todo o Brasil. Bom dia. É uma honra estar aqui no Sertão. Como sempre digo, eu sou uma filha do Sertão e para mim é sine qua non estar aqui presente numa ocasião tão especial quanto esta, que é uma semifinal. Desde já o Sertão também, digo já, o Souza está de parabéns pelo excelente jogo. Mas é muito importante a minha presença assim para conferir de perto, para ver realmente como o andamento do campeonato paraibano. E fico muito feliz com o resultado e com realmente a imparcialidade de todo esse campeonato como vem sendo e que realmente que ganhe e que seja o melhor dentro das quatro linhas, que esse é o objetivo final do nosso campeonato. A Federação Paraibana vem acompanhando de perto, né, esse futebol da Paraíba, tanto no início como agora, depois dessa pandemia, depois do retorno do Campeonato Paraibano. Com certeza, infelizmente eu não posso acompanhar todos os jogos, até porque existem jogos que são realizados no mesmo horário, então não tem como eu me dividir. Eu ainda não tenho o dom da ambiguidade, mas faço meus representantes presentes em todos os jogos, as pessoas da minha confiança, é muito importante meus olhos estarem nesses jogos, porque esses jogos são de suma importância até para dar realmente a veracidade e a seriedade do nosso campeonato. Nesse Campeonato Paraibano, tivemos alguns jogos com árbitros, como foi agora hoje aqui em Souza, de fora. Como é que está sendo a avaliação da Federação Paraibana em relação aos árbitros da Paraíba? Na verdade, tivemos árbitros de fora, até porque está acontecendo paralelamente a Copa do Nordeste, onde inclusive foi anunciado já para a final. A nossa arbitragem daqui da Paraíba, graças a Deus, foi prestigiada para apitar a final da Copa do Nordeste. E ficamos realmente com um vazio na nossa arbitragem. Por isso, tivemos que pegar uma arbitragem de fora e não poderia ser uma arbitragem apenas uma arbitragem. Sim, eu fiz questão de ser a melhor arbitragem, a arbitragem FIFA. Em relação à final do Campeonato Paraibano, existe alguma expectativa de público ou não? Ou está vetado isso? Olha, para falar a verdade, aí já é uma opinião pessoal minha. Existe expectativa nenhuma, existe um desejo meu. Meu desejo é que pudesse ter público. Sempre sou defensora que nosso consumidor, na volta da economia, eu sempre falo isso, é até repetitivo, nosso consumidor é nosso torcedor. E, infelizmente, na volta da economia como um todo, é o único caso que nosso consumidor está de fora, porque você vai num shopping center, onde é público fechado, o ambiente ar-condicionado, e o consumidor pode prestigiar. E nosso estádio, que é aberto, quer dizer, cabe 40 mil pessoas, e a gente não pode sequer colocar 10%, 4 mil pessoas. Então, eu fico triste por um lado, eu sou defensora de que poderia sim, lógico, antes de mais nada, com os devidos cuidados, com aparelhos de EPI, com todo aquele cuidado que tem que ser tido. Mas eu acho que se pode o consumidor estar dentro de um shopping center fechado, por que não no estádio aberto? Qual a avaliação da Federação Paraibana em relação a esse retorno do Campeonato Paraibano? Eu acho que está tudo acontecendo dentro da normalidade. Eu acho que os clubes estão satisfeitos, mesmo aqueles que perdem, mesmo aqueles que ganham, mas eles mostram a satisfação que realmente estão ganhando e perdendo dentro de campo. Então eu sinto muito a confiança deles no campeonato. Isso é muito importante para todos nós. Existe alguma mudança em relação ao Campeonato Paraibano de 2020, já pensando em 2021? Olha, esse ano foi mudanças são várias, né? Porque esse ano foi totalmente atípico. Basta falar de não ter público dentro de casa já é uma mudança gigante. Mas a nossa expectativa, sempre volta a falar, a gente aprende com os erros e tenta melhorar com o futuro. Então estamos naquele processo realmente de melhorar. Nós não estamos estagnados achando que fizemos o melhor. Não, a gente está longe de fazer um muito melhor. Então a gente vai sempre aprender e crescer com o dia a dia. Existe alguma expectativa da federação em relação ao regulamento, de mudar alguma coisa para 2021? Existe, mas aí eu já não posso adiantar, porque, sinceramente,
todo no meu regulamento eu tenho ideias, mas eu gosto de fazer numa forma democrática e discutida com todos os clubes. Então eu não posso adiantar. Tenho várias ideias, mas não posso te adiantar agora, porque eu tenho que discutir primeiro com todos eles. Segunda divisão, como é que vai ser? Não sei, não posso te garantir como vai ser, nem se vai ser. A gente ainda está num momento de pandemia. Você está vendo o sacrifício que está sendo para terminar essa primeira divisão. Então, terminando a primeira divisão, a gente vai parar e começar a pensar nos próximos campeonatos. O regulamento está mantido em relação aos clubes rebaixados para 2021? Sim, tá mantido sim. Inclusive, foi tema de uma reunião que tivemos entre todos os 10 clubes e alguns clubes já se manifestaram contra o não rebaixamento. Então, eu já tive uma recomendação da CBF onde se falou e se frisou que não se mudasse regulamento, que se preservasse para dar uma segurança jurídica e em caso da última exceção, se os 10 clubes concordassem, tivesse autorização do Ministério dos Esportes, então era todo um projeto. Então, quando a gente chegou na primeira fase, que os primeiros 10 clubes já não concordaram, então já freamos essa ideia. Em relação a toda a polêmica no início do Campeonato Paraibano, do projeto que teve na Assembleia, das bebidas, de liberação, como é que a federação está lidando com isso? Como é que vai ser para o próximo ano? Olha, eu entendo que deve sim ter alguma mudança nesse projeto, até porque eu entendo que não ficou tão claro nas entrelinhas esse fato da Secretaria de Esportes do Estado ficar responsável por toda essa organização, até porque nós temos também estádios que são municipais. Então, acho que deve ter algum ajuste nisso, mas devemos fazer tudo alinhados com o Ministério Público, com a Assembleia e, enfim, com o poder público. Para os jogos das semifinais agora de volta e para as finais, vai ser mantido em relação à arbitragem, vai ser de fora? Como é que a federação pensa nesse sentido? Olha, nós temos uma arbitragem que, graças a Deus, não está tendo maiores grandes problemas. Errar, sim, errar se erra. Errar é humano, o jogador está na beira do gol e erra de fazer um gol. A arbitragem também erra. A gente tem que saber lidar. A gente tem que tirar aquele rótulo de arbitragem que a gente tem da Paraíba. A gente tem que pensar assim, a arbitragem vai errar? Vai. Mas uma coisa é errar por errar, outra coisa é errar mal intencionado. A única coisa que eu tenho de coração certeza é de achar que a arbitragem de hoje, ela pode errar? Pode, mas ela não erra mal intencionada. Ela erra porque os jogadores erram na beira do gol, ela pode errar. Então, o que ocorre é que nós estávamos com a arbitragem agora que foi convocada. Poxa, isso é um privilégio para Paraíba. Vocês têm noção que a gente tem nosso trio nós temos a nossa arbitragem na Paraíba. Nós estamos sendo prestigiados na Copa do Nordeste para apitar uma final. Então, isso é muito bacana. Só que, infelizmente, a gente não vai ter esses árbitros aqui para apitar nossas semifinais. Então, por isso, nós estamos convocando árbitros, e não apenas qualquer árbitro. Nós estamos convocando árbitros FIFA. Então, isso quer dizer que nosso padrão está bem alto. Então, nossa expectativa é prestigiar os árbitros que foram feitos e apitar o campeonato inteiro. Mas se eles não puderem, nós vamos tentar pegar de fora, mas de fora não é qualquer de fora. São os melhores, FIFA. Qual a avaliação que a senhora faz em relação ao jogo de hoje? Não só a senhora, mas a Federação Paraibana. Tranquilo, né? O jogo aqui em Souza hoje. Muito tranquilo, foi muito bom estar aqui de perto para analisar esse jogo. Entendo que o Souza, assim como o Campinense, se comportaram de uma maneira muito ética, foi um real show de fair play dentro de campo. Eu fico muito feliz de ver isso e em ver no final dos jogos os dirigentes se abraçarem, se cumprimentarem. Então isso mostra realmente assim que foi um jogo justo e honesto nas 4 linhas, como deve ser e deveria ser sempre. Queria aproveitar já nessa reta final da nossa entrevista e dizer que para mim é um prazer receber hoje aqui a presidente da Federação Paraibana, porque eu tenho praticamente 20 anos de rádio, comecei com meu avô também, que era radialista esportivo. A primeira vez que eu vejo uma presidente da Federação Paraibana participar de um jogo como esse, semifinal do Campeonato Paraibano, e tá ali observando e olhando, e prestigiando, né? Dando valor ao futebol da nossa Paraíba, o futebol paraibano. Olha, eu te falo, a honra não é sua, a honra de verdade, a honra é minha de estar aqui. Não sabe como eu fiquei feliz ontem, inclusive foi o próprio Aldeone Abrantes, que eu agradeço desde já o convite. Eu estava ontem, ele me ligou e disse, presidente, era tão importante que você estivesse aqui em Souza. Eu disse,
Poxa, que bom que você está fazendo esse convite, porque juntou, como se diz, a vontade, a fome com a vontade de comer. Então foi uma coisa muito assim rápida que eu acabei decidindo vir, mas para mim é uma honra gigante estar aqui no sertão, como volto a dizer, eu sou filha do sertão, estou aqui, amanhã vou estar na minha fazenda aqui do lado. Então para mim é muito enriquecedor estar aqui no sertão e ver um jogo, como foi um jogo limpo, como foi esse jogo de hoje. Federação sempre presente. Com certeza, sempre digo, se eu não puder ir, tenho certeza que terá olhos e representantes meus nos campos. Presidente, uma boa sorte e um bom trabalho nessa reta final do Campeonato Paraibano. Que tudo ocorra como a gente espera. Futebol, claro, limpo. Com certeza, eu acho que meu objetivo, minha gestão, esse é meu lema e espero que assim seja, não só agora, como até o final da minha gestão.